Porque a dependência emocional é quando o estado de uma pessoa e a ação de uma pessoa interfere no estado de uma pessoa ou na ação dessa outra pessoa. Então eu preciso entender que talvez eu faça algo que você se decepcione ou fique triste. Eu preciso entender que talvez eu faça algo que inclusive você queira se afastar. Porque se eu não me permitir fazer só porque você ficar triste, eu volto para aquele lugar da infância. Porque existem dois tipos de permissão. A permissão nata e a permissão adquirida. Por exemplo, os nossos filhos, eles não têm a permissão nata. Meu filho, vai, você pode, seja o que você quiser ser. Eu espero isso, mas é só o que eu espero. Eu imagino que você seja um empresário, mas talvez você queira ser um músico. E se a sua filha quiser ser sapateadora? Poxa, não era o que você tinha imaginado, mas... Tá, mas foi o que ela imaginou. Aí eu te pergunto, ela pode? Pode. Pode. Você vai dizer isso lá na frente ou você está dizendo isso todo dia? Uhum. A gente vai dizendo todo dia. Uhum. Então, a geração que vier depois da gente é uma geração que pode. Tem autorização. Se vai ter a capacidade ou a disposição, são outros 500. Mas é aquela coisa, meu filho, vai aí. Você não precisa viver para me agradar, nem para cuidar de mim. A sua vida é sua. Cuide dela agora e faça com ela o que você bem preferir. Você tem a chave da sua vida. Tem gente que não tem. Então, a gente precisa olhar e corrigir essas relações de quem não tem. Porque os nossos problemas, os padrões de acontecimento, eles vão demonstrar os padrões de comportamento e vão revelar os padrões de relacionamento. Aí eu percebo a vítima natural, a vítima intencional, o vingador, o narcisista, porque é o acontecimento que manifesta o comportamento e revela o relacionamento. Lembra da pergunta? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Uhum. Todo problema, ele é produzido pelo nosso inconsciente em um momento e um impacto delimitado. Então, se você fizer um gráfico onde em um eixo você tem um momento e outro eixo você tem o impacto, certo? Qual é a medida exata do problema? Ele nunca pode ser pequeno demais a ponto de ser ignorado pelos outros e nunca pode ser grande demais a ponto de não ser suportado pelo dono. Vou te dar um exemplo. A mulher foi assaltada em São Paulo e levaram 5 mil reais da conta dela. A minha pergunta é sempre o que aconteceu quando tudo aconteceu. Quando eu vejo acidente, quando eu vejo doente, quando eu vejo um carro amassado, quando eu vejo... Para mim, eu sempre pergunto o que aconteceu quando tudo aconteceu. Isso vale para minha vida, para a sua, para quem eu amo, para quem eu não conheço. Aconteceu, na minha cabeça é toda pré-queda, todo acontecimento negativo na sua vida carrega 3 coisas. Aquilo que você precisa, aquilo que você permite e aquilo que você prefere. Eu só preciso entender por que você precisa, permite e prefere aquele tipo de acontecimento, naquele momento, naquela dimensão. No exemplo dessa mulher. O que eu estou buscando? Por que ela precisou desse assalto? Ah, Elton, foi só um assalto. É como as pessoas veem. Os divergentes veem de outro jeito. Para mim, todo acontecimento da sua vida, se te impactou, foi produzido pelo seu inconsciente. Perfeito? E aí a nossa análise, ela sempre vai pro inconsciente. Ah, Elton, fui assaltado. Só um parênteses, se não teve impacto, você desconsidera aquele problema. Não teve impacto, você desconsidera. Por exemplo, a guerra na Ucrânia. Por exemplo, eu já fui assaltado, mas, cara, nem lembrei. Vai passar para o próximo, por favor. Legal. Mas teve alguma utilidade. Você não deu importância, peso ou grande relevância para isso. Uhum. Mas teve alguma utilidade. Nem que seja para te mostrar que eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para isso. Minha vida importa mais que levar, leva. Porque todo problema precisa aparecer na nossa vida pelo menos 3 vezes. Na primeira vez é para você ver, na segunda vez é para você se desenvolver, na terceira vez é para você se validar. Quando você olhar para trás nesse acontecimento, você vai entender se você estava precisando ver alguma coisa, precisando desenvolver alguma coisa que você já tinha visto, ou precisando se certificar que você já tinha se desenvolvido o suficiente diante de algo. Filha da mãe, verdade. Sempre fecha a conta. Sempre fecha a conta. Então, quando a pessoa chega, eu vou buscar a utilidade, vou entender a proporção desse relacionamento, desse acontecimento, desse comportamento, tá? Vou olhar esse impacto e entender em qual camada do padrão essa pessoa está, porque ela está quebrando um padrão. Uhum. Ela está na primeira, na segunda ou na terceira. Uhum. Aqui a gente consegue, inclusive, prever o futuro. Não é adivinhar, é prever, porque se eu tenho uma repetição, se eu sei que você está na primeira camada, eu sei que você vai ter que passar pela segunda.
Porque você desejou, planejou algo que te leva por uma jornada que você precisa quebrar esse padrão. Senão você não vai romper o seu teto de permissão. E ali a gente consegue identificar, poxa, peraí, você está na primeira camada, foi esse acontecimento, você vai ver um acontecimento parecido para se desenvolver, então fique esperto. Cara, você já se desenvolveu, vai acontecer, só que agora vai ser mais fácil, vai ser um acontecimento que não vai te prejudicar tanto. Na primeira vez, na primeira camada do padrão, você vê, mas não faz nada. Na segunda vez, você faz, mas faz com dificuldade. E na terceira, você faz com facilidade. Por quê? Porque você se desenvolveu, perfeito? Voltando pro assalto. Eu falei, tá, me dá mais detalhes, lembrando que histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Então eu tiro a emoção de lado, eu quero fato. Eu sempre tenho fato, sensação e intenção. E nas nossas relações a gente ignora que as pessoas, elas têm uma intenção, elas só não revelam. Elas têm uma expectativa, elas só não assumem. Intenção é o que ela quer, expectativa é como ela gostaria que aquilo acontecesse. Elas não assumem. Quando alguém chega e dá uma opinião, olha, eu acho que você não deveria ser sócio desse Flávio aí, viu? Tá, tem alguma intenção ali. Ela não revela. Tem alguma expectativa ali, mas ela não assume. E a depender de quem for essa pessoa, se você tiver dependência emocional com ela, você vai começar a olhar o Flávio de outro jeito. Por quê? Você vai tentar juntar os dois mundos, só que esse aqui tá ruindo. Ah, alguém tá triste, e por aí vai. Começou a contar a história, eu falei, tá, o que você tá tentando que esse assalto atrapalhou ou facilitou? Porque a gente tem que parar de olhar acidentes, eventos ruins, doenças só como um problema. Se a gente entender que isso tem uma utilidade, a gente encara de outra forma. Aí tem gente que pode falar, poxa, Elton, mas você está exagerando. Doença é só uma questão do organismo. Não foi o que disse o pai da medicina, Hipócrates, lá atrás. O que ele disse foi, antes de tentar curar alguém, pergunte-a se ela está disposta a abrir mão do que a adoeceu. Ou seja, ele já entendia que existia ali uma espécie de relação com a doença, de utilidade. Não que na época ele já entendesse como utilidade, mas hoje eu entendo como utilidade. E por que ele vai perguntar se você quer abrir mão da doença? Porque ele está dizendo, eu sei que você precisa dela. Assim como eu sei que você precisa do assalto. Você tem um combinado inconsciente com as pessoas e esse problema apenas revela ou alimenta esse combinado inconsciente. Esse assaltante, ele fez um favor, é tipo, você tem um combinado inconsciente com esse cara. Olha, eu vou passar na Avenida Paulista tal hora, vou entrar na rua tal, por favor me assalte. Só que lembra, o problema ele não pode ser pequeno demais, senão ele vai ser ignorado, e ele não pode ser grande demais, senão ele não vai ser suportado. Agora eu lembrei, eu disse que ele levou 5 mil dela, ele levou 25. Aí, qual é o teste que a gente faz para entender se é uma pré-queda e se é um indício de bloqueio de permissão? E por que a gente chama de pré-queda? Porque é o relacionamento que se manifesta antes da queda. Então, o que aconteceu quando tudo aconteceu, eu volto para a pré-queda. Quando a gente começa a entender tudo isso, eu falo, beleza, você não tem permissão para ir, você não tem permissão para ser, você não tem permissão para ter, você não tem permissão para fazer, porque a gente vai buscar sempre o teto. E esse teto, ele é muito fácil de ser identificado como um teto financeiro. Aquele cara que ganha 10 mil reais, pode olhar com seus funcionários aqui. No mês que ele ganha 12, quebra um trem na casa dele, ele gasta 2. Pega seus vendedores. Lá no meu time comercial acontece demais. O teto financeiro do cara é 13 mil. Ele começa o mês arregaçando, cara. Em 5 dias ele já bateu a meta dele. No 6º dia, o chip do WhatsApp dele queima. Um papagaio fica doente. Bate o carro. Quando chega perto do teto financeiro, é quando a pré-queda aparece. E essa pré-queda, ela aparece porque você está prestes a quebrar um padrão, e quando a gente quebra padrão, a gente rompe ciclos. Quando a gente rompe ciclos, a gente muda as nossas relações. E as pessoas querem manter as relações do jeito que elas estão, do jeito que elas são, do jeito que elas foram, do jeito que elas eram.